Olá, investidores, esse é o programa semanal de renda fixa. Hoje eu passo um pouco de como está o cenário econômico atual. Depois eu falo da carteira de título público que a gente acha interessante atualmente. E por último, eu dou uma dica explorando um pouco mais sobre o mercado de renda fixa para vocês investidores. Então no primeiro slide, eu acho que o que é importante aí frisar, nas últimas semanas eu já vinha comentando sobre a taxa de juros, a inflação, mas o que é importante comentar é que a taxa de juros deve ficar, o atual patamar é de 6%, já é o menor patamar da história, ela deve cair para 5% no final do ano e o mercado espera 5,25% para o final do ano que vem. Então é uma mudança estrutural na taxa de juros brasileira, dado o histórico de taxa de juros que a gente teve, de altas taxas de juros reais altas. Então era bom para quem investia, mas era um pouco ruim para a economia em geral, então acabava afetando negativamente todo mundo. Agora, com uma taxa de juros mais baixa, a economia deve começar a se recuperar, o mercado espera 2,1% de crescimento para o próximo ano, então acho que a notícia positiva do cenário econômico, principalmente para vocês investidores, apesar do quem investe em título público tem um rendimento um pouco menor, mas pelo menos a economia como um todo tende a se recuperar e vai ser positivo para todos, até para os investidores no final do dia. Com relação à carteira de título público, a gente coloca 90% da carteira em Tesouro IPCA 2024, que é o vencimento mais curto. A gente acha que é um título ainda interessante para vocês investidores, porque ele te paga um juro real próximo de 3%, que é um juro real bom, principalmente se a gente compara com outros países ao redor do mundo. Eu sempre comento isso com vocês. E vocês ainda se protegem da inflação no médio prazo, até 2024. Então é um bom título para ter em carteira, por isso que a gente coloca 90% da carteira. E os outros 10% de Tesouro Selic, que é um título, a gente sabe que a tendência da taxa de juros é de queda, conforme eu comentei no slide anterior. No entanto, ele é um bom título para ter em carteira para quem precisa de liquidez no curto e médio prazo ou não sabe se vai precisar. Você pode vender ele a qualquer momento sem ter risco de taxa de juros, porque ele varia exatamente o que variar a Selic ao longo do seu investimento. Então, para quem precisa de um pouco de liquidez, ele é um bom título, por isso que a gente coloca na carteira 10% em Tesouro Selic. Com relação à dica de renda fixa da semana, qual o risco atual dos títulos prefixados? Vocês podem perceber que a gente não vem indicando o título prefixado. O título mais curto disponível para compra é o 2022, ou seja, 2 anos mais ou menos de vencimento. Ele paga algo próximo de 6%, que é o patamar atual de taxa de juros. Então, para quem projeta uma taxa de juros mais baixa, o mercado, por exemplo, está projetando, conforme eu comentei, é um título que tem algum prêmio. Para esses investidores pode fazer algum sentido. No entanto, tem muitos riscos ainda, risco fiscal, o risco da própria economia, risco entre aspas, né, da economia voltar com mais intensidade, a taxa de juros, a taxa de inflação subir e a taxa de juros ter que subir também um pouco. Então, tem vários riscos que a gente prefere que vocês, pelo menos a gente parte do pressuposto que os investidores em títulos públicos têm uma maior aversão a risco. Então a gente sempre escolhe uma carteira mais conservadora. Por isso que a gente coloca a maior parte da carteira em Tesouro IPCA. Mas para quem está projetando, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, está projetando uma queda na taxa de juros, pode fazer algum sentido o título pré-fixado curto. Esse foi o vídeo semanal de renda fixa, espero que tenham gostado e bons negócios!